Eu acabei de publicar um vídeo para os membros da comunidade FMI e aqui do canal a respeito da Taesa por conta de uma recente aquisição que ela fez de ativos de transmissão da Energisa. E por conta disso me surgiu a ideia, por que não pegar Taesa, que eu já escrevi até mesmo em relatório, a qual se trata da melhor empresa de transmissão de energia elétrica do país, por que não pegar Taesa e outras empresas da bolsa que entregaram nos últimos 10 anos um ROI médio acima de 15%, que é aquele ROI espetacular, ou seja, um retorno sobre o patrimônio líquido, que é a rentabilidade para o sócio, acima de 15%, que são as joias raras que a gente busca aqui na Bolsa de Valores brasileira. E fazer uma simulação tanto para 5 quanto para 10 anos e verificar qual seria provavelmente um desempenho de uma carteira de investimentos apenas com essas ações para os dois períodos de tempo, tanto de 5 quanto de 10 anos. E o resultado é surpreendente, porque existe aqui uma ação que apresentou melhor desempenho nas duas janelas temporais. Isso pode fazer dessa empresa, talvez, a empresa mais segura e rentável da Bolsa de Valores. Duvido você adivinhar, já comenta aqui embaixo seu palpite. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? Bom, a primeira ação da lista, obviamente, é a Taesa, que nos últimos 10 anos entregou 436% e nos últimos 5 anos 50%. E qual foi o ROI da empresa? Médio. O ROI médio supera os 15%. Supera os 15%. 15% mais já faz da empresa, desde que seja algo consistente ao longo do tempo, já faz da empresa uma das melhores empresas da bolsa, porque são poucos negócios na bolsa de valores que conseguem retornos tão altos assim, especialmente no Brasil. A segunda ação, e aqui eu tô pegando só aquelas que são as mais perenes e que você tem um histórico longo de bolsa de valores, porque existem outras que você ainda não tem, por exemplo, Vivara, Caixa Seguridade. Eu tô pegando somente aquelas que você tem um histórico longo. Engie tem um histórico bem longo. E qual é o ROI histórico da companhia? Olha só, altíssimo, uma empresa muito rentável, 29%. Então merece estar aqui na nossa carteira simulada. O retorno histórico, contudo, não foi dos melhores, mas isso faz parte de uma carteira de investimento. Você não pode pressupor que você vai acertar todas. 50% em 5 anos, menos do que isso, e nos últimos 10 anos 186%. Agora, uma distribuidora de energia. Tem outros ativos, mas especialmente uma distribuidora, a CPFL Energia, cujo ROI histórico, olha só, 23%, excepcional, e em termos de retorno histórico também muito bom. 5 anos 145%, 10 anos 347%. Porto Seguro, agora a gente passa para o setor financeiro e aí a gente está falando aqui do segmento de seguros. Retorno 150% em 5 anos e 571% em 10 anos. Qual foi o ROI histórico da companhia? 17%. Próxima, também no setor de seguros, BB Seguridade, 136% em 5 anos e 197% em 10 anos. ROI de 70%. Mesmo ignorando aqui as anomalias, 70%. Agora, setor financeiro, banco, Itaú, inevitavelmente. ROI histórico do Itaú, 18%. Retorno, 200 em 5 anos e 900 em 10 anos. Mais um banco, BTG Pactual. No caso do BTG, a gente não tem um histórico aqui de cotação tão longo, porque ele passou por uma reestruturação ali em 2016. A gente só tem histórico aqui de 2017 para frente, mas veja, 1.100% nesse período. Então a gente vai presumir que em 10 anos foi 1.100% e em 5 anos 105%. Lembrando que essas últimas janelas temporais foram favoráveis para a compra de ações. Afinal de contas, 5 anos atrás a gente está falando de 2021 ali, durante a pandemia, ativos mais descontados. E nos últimos 10 anos a gente está falando de 2016, onde a gente estava passando pela crise do governo Dilma, também uma janela de oportunidade para a compra. B3 a gente está falando de 15% e 335%. Olha só, isso mostra que a B3 é cíclica, porque um baixíssimo retorno em 5 anos, quando o CDI está muito alto, e um alto retorno quando o CDI está um pouco mais moderado. De todo modo, ROI histórico de 17%. VEG, não poderia faltar. B3 a gente considera setor financeiro. 50% em 5 anos, baixo retorno, e 800% em 10 anos. E o ROI da empresa é sensacional, 25% na média. Por fim, Itaúsa. É o Itaú com desconto? Sim e não. Numa parte do portfólio é a maior parte, mas tem uma outra parte do portfólio que vem crescendo mais e pode aí contribuir para um resultado
resultado mais interessante de Itaúsa? Não sabemos. Mas enfim, vamos adotar a Itaúsa aqui, porque entregou consequentemente um ROI acima de 15%, entregou 17%, e o retorno histórico foi de 161 em 5 anos e 551 em 10 anos. Diante disso, simulando aqui uma carteira de 10 mil reais, 10 mil não, 100 mil reais, onde eu coloquei 10 mil reais para cada ação nos últimos 5 anos e aqui nos últimos 10 anos também, já vou te mostrar, começando por 5 anos, o que a gente tem aqui? A gente vai pressupor que você aportou de maneira igualitária, sem fazer sobreponderação, porque não há como eu saber aqui qual seria a ação que você teria preferência. A ideia é a gente olhar desempenho individual de cada ativo e no total no portfólio, por isso os valores tiveram que ser igualitários. No final das contas, como a gente viu, Taesa entregou 50, Endi 48, CPFL 145, Porto 150 e assim sucessivamente. O que mais importa aqui, o CAGR é o retorno anual composto. Em Taesa, a gente está falando da janela temporal 5 anos, ou seja, os últimos 5 anos de backtest. 8,45% ao ano, Endi 8,16%, CPFL quase 20%, impressionante. Porto Seguro mais de 20%, BB Seguridade quase 20%, Itaú 24%, BTG Pactual 15%, B3 3%, VEG 8% e Itaúsa 21%. Portanto, a empresa que venceu aqui foi Itaú, com quase 25% nos últimos 5 anos. Pô, Luan, eu deveria ter concentrado mais nas vencedoras? Calma, você não sabe, você não tem como saber. O que você sabe é que empresas altamente rentáveis, ROI acima de 15%, você tem mais chance de ter excelentes retornos. No final das contas, você não perdeu dinheiro em nenhuma empresa e a sua carteira performou no período quase 15% ao ano. Isso foi suficiente para transformar 100 mil em 206 mil. No final das contas, eu pude, em 5 anos, dobrar meu patrimônio, que é o que a gente busca. No final das contas, a carteira quase me deu o nosso alvo de retorno de 15% ao ano. Agora, olha só, em 10 anos. Em 10 anos, a gente teria tido um retorno médio de 19,32. Em 5 anos foi quase 15, então em 10 anos, olha como quando você compra excelentes companhias e a longo prazo a tendência é você ter mais retorno. Isso está no livro Buffettologia. E o que acontece? Taesa, 18, então Taesa em 5 anos foi ruim, mas em 10 foi excelente. Endi foi ruim nos 2 períodos, então Endi está sendo patinho feio. CPFL Energia. Isso mostra pra gente o seguinte, não é porque a empresa tem um alto ROI histórico que necessariamente ela vai te entregar um retorno excepcional, especialmente porque a Endi vem passando por um período de investimento aí meio pesado. E também é sempre importante lembrar que dependendo do valuation que você paga, você vai ter um retorno mais medíocre, mas no final das contas tem sido patinho feio. Ainda assim não destruiu o retorno da carteira, que rendeu quase 20% ao ano em 10 anos, impressionante. CPFL Energia 16, então olha só a CPFL, nos 2 períodos, no período de 10 anos entregou 16 ao ano e no período de 5 anos até mais do que isso, ou seja, uma elétrica muito vencedora, foi a mais vencedora aqui no nosso período de comparação. Porto Seguro mais de 20% nos 2 períodos, mostrando que talvez seja a melhor seguradora da bolsa, a melhor seguradora. E a Caixa Seguridade, então a gente tem um período muito curto ainda, ela vai precisar se provar mais no tempo, a Porto já se provou. Na sequência, a BB Seguridade, que teve um retorno baixo, e a minha tese a respeito disso é o valuation, o pessoal estava pagando muito caro por BB Seguridade na época, pagando 14, 15 vezes lucro, não faz sentido. Aí gerou esse retorno baixo. Sendo que quando o mercado reprecificou, o que aconteceu? O pessoal ganhou dinheiro, 18%. Itaú, 26, meu amigo, Itaú, impressionante, né? Vou voltar aqui, 24, redondo para 25 e 26. Que consistência é essa? BTG te entregue 15, agora 28. B3, 15%. Olha só, B3 no longo prazo, a tendência é ganhar 15. VEG 24 e Itaúsa 20. Então veja que o Itaú só perdeu do BTG por causa dos últimos anos, que teve a reestruturação, etc. Senão teria com certeza vencido a performance do BTG Pactual, de tal modo que não há dúvida, isso aqui são os dados, não é nem opinião, não há dúvida de que o Itaú, pelo menos nos últimos 10 e nos últimos 5 anos, foi a empresa que mais entregou retorno. E se você puxar a janela temporal, desde o plano real, você vai notar que no setor bancário o Itaú foi imbatível. E na verdade, o Itaú conseguiu entregar 20% ao ano em janelas de tempo assim longuíssimas, assim como a VEG. Só que a VEG acaba sendo mais cíclica por causa do câmbio e por depender mais do macro também. Não à toa que a VEG entregou só 8% nos últimos 5 anos. E por ter uma valuation mais alta, o mercado espera mais crescimento. Já o Itaú não, você conseguiu seus 25% ao ano em qualquer janela temporal. Impressionante, simplesmente impressionante
o Itaú. E no setor de seguros, Porto Seguro. Sendo assim, eu diria para você o seguinte: aproveite os momentos de volatilidade para se beneficiar dessas empresas ultra vencedoras. Isso vale para mim também. Mas veja que simplesmente sem fazer sobreponderação você conseguiu um retorno de quase 20% ao ano. Ou até mais do que isso, dependendo das compras que você fez no meio do caminho, etc. Né? E de novo, claro que esse retorno foi muito alto por causa da base dos aportes. A gente está falando dos últimos 10 e dos últimos 5. Então não espere esse retorno aqui. Só que a gente pode dizer o seguinte, que em relação às melhores empresas, diversificando ali, a tendência é que a gente consiga vencer com folga o mercado. E eu diria que as mais cíclicas aqui seriam VEG, por causa do câmbio, e a B3 por causa do juro. As demais são mais anticíclicas. E B Seguridade dá para dizer também um pouquinho por causa do juro e pela dependência do Banco do Brasil. De todo modo, empresas altamente rentáveis, dificilmente uma carteira vai ser perdedora, salvo se comprar todas essas ações aqui em euforia de mercado. Sendo assim, nosso vencedor é o Itaú, mas a pergunta que fica é: a ação está barata? Isso tudo eu trago na comunidade FMI, onde você conta com o meu curso Formação Mira Invest, ou se você só precisar dos vídeos exclusivos e da planilha de valor intrínseco, onde tem o Itaú e outras dessas ações, basta se tornar membro do canal, clicando aqui embaixo e cancelando a qualquer momento. Então aqui no canal Mira Invest, você tem a possibilidade, sendo membro, de ter acesso à planilha de valor intrínseco das melhores empresas da bolsa e de vídeos exclusivos, inclusive vídeos relacionados à minha carteira, ou se você quiser ir além, você tem acesso à minha comunidade, onde você tem outros materiais e ainda o meu curso. E se quiser ir além disso ainda, você pode me contratar como seu consultor financeiro. Para se tornar membro do canal, tem o botão aqui Seja Membro. E para entrar para a comunidade, testar por 7 dias grátis, tem o link aqui embaixo, assim como para você solicitar um orçamento de consultoria. Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!